Fala aí, galera do Art Copcast. É com muito prazer que a gente está começando mais um episódio e hoje um pouco diferente. Hoje estou trazendo um cara muito especial, que é um amigo pessoal meu, que eu tenho a honra de ter no meu leque de amizades, e eu vou falar um pouquinho desse nosso convidado, tá? Ele é professor, na verdade ele é doutor em Química pela UFRJ, pós-doc na Universidade de Michigan e pesquisador associado na NASA. Além disso, ele foi professor visitante também da Universidade do Colorado, trabalhou na USP e ele é cientista do nosso estado, do cientista da FAPERJ aqui do nosso estado do Rio de Janeiro. Ele é bolsista de produtividade em pesquisa no CNPq, professor de Química da PUC e coordenador da pós-graduação. Eu tenho a honra de ter aqui comigo hoje o professor André Pimentel. Como é que tá, meu amigo? Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Seja muito bem-vindo aqui. Obviamente que eu não pude falar muito aqui do seu currículo, que é muito extenso, mas dentro das possibilidades que o nosso pequeno aplicativo aqui tem a possibilidade de anotar, eu pude falar um pouco aqui da sua trajetória. E é um prazer ter você aqui, meu amigo. A gente já conversa bastante, né, sobre inteligência artificial há mais de um ano e trazer um pouco desse lado mais acadêmico, né, e mais do ramo da pesquisa, até mesmo algumas problemáticas que a gente vai tratar aqui no Art Copcast. E é muito bom ter você aqui. Muito obrigado por ter aceitado o convite. De nada, muito obrigado. Prazer é todo meu. Perfeito. Mas antes, André, já para começar, a galera poder conhecer um pouquinho mais sobre você, fala um pouquinho da sua carreira, como que você entrou no ramo da química, como que você foi, inclusive, parar e trabalhar até mesmo na NASA. Como que isso aconteceu? Então, eu desde pequeno, eu sempre tive interesse pela área de ciências exatas, né? E eu gostava muito da área de fazer joguinho. Para mim era o meu sonho, né? Fazer joguinho, só que na época, né? A gente já certa idade, né? Nada. Na época... Até que ter 5 anos atrás só. Né? Na época era muito difícil você encontrar um curso disso, né? Por exemplo, fazer informática era como se fosse fazer medicina, né? Caramba, era concorrido demais. Sim. Né? Então eu cheguei e falei, não vou tentar essa área não, porque pode ser que eu não passe no vestibular, né? Então eu vou fazer uma outra área mais simples, né? De passar no vestibular, né? Então eu decidi química, né? Porque eu gostava de física, gostava de química, matemática, decidi fazer química. Sim. Foi essa minha decisão. E aí, quando eu entrei para a universidade, aí eu fui logo procurando a área de computação. Legal. Foi assim que eu me encontrei na área de computação. Perfeito. E hoje é um diferencial que você traz, inclusive nas suas pesquisas, nos testes que você faz, a gente vai entrar um pouco também nesse âmbito. E como é que foi esse seu percurso, né? Porque você tem uma formação na UFRJ, né? Como em Química, você já é doutor na área também, e você tem a oportunidade de sair do país. Como é que foi essa experiência? Foi muito legal, porque logo quando eu terminei o doutorado, né? Na verdade, antes de terminar o doutorado, eu conheci uma pessoa, um americano, e num congresso, e ele me convidou para ir para lá e foi aí a porta abriu. Né? Quando ele me convidou, eu passei 3 meses com ele lá e voltei para o Brasil para defender minha tese de doutorado. E aí ele me chamou de novo para trabalhar lá nos Estados Unidos, mas aí ele me indicou para outras pessoas e aí eu fui parando nos melhores universidades dos Estados Unidos, né? Sim. Ele abriu as portas. Caramba, que legal. E como é que foi a experiência? Porque não tem como, né? A gente sempre faz essa brincadeira, né? Agora a NASA vem. No teu caso, você foi até a NASA. Como é que foi essa experiência de trabalhar lá na NASA? Foi muito legal. Infelizmente, é uma experiência muito enriquecedora, mas a gente sabe que no Brasil a gente não tem essa área. Então eu trabalhei lá, mas eu tive que sair dessa área, porque senão, voltando para o Brasil, seria assim, muito utópico, né? Sim. Iria trabalhar com alguma coisa de um planeta e, poxa, não é interesse do Brasil, né? Um nível de estrutura e de desenvolvimento que aqui no nosso país a gente ainda não conseguiu chegar, né? Pois é. Sim, então, mas o seu background... Assim, meu currículo foi, assim, excepcional. Mas quando voltei para o Brasil, eu tive que mudar de área. Perfeito. E como é que foi essa volta, né? Você também teve a oportunidade de trabalhar na USP e hoje você é um professor aqui na PUC, aqui no Rio de Janeiro. Como é que foi essa trajetória e como que está o seu trabalho hoje? Qual é a principal linha de pesquisa que você vem atuando? Então, assim, quando eu voltei para o Brasil, eu tive a oportunidade de trabalhar na USP, né? E eu comecei a trabalhar com a área de fármacos, né? Parte de medicamentos, né? E aí, fiquei 3 anos trabalhando na USP, nessa área. E aí depois eu fui contratado na PUC, do Rio de Janeiro.
Sim. Né? E você está desde quando na PUC? Estou desde 2007. Desde 2007, já tem um tempo considerável. Você, inclusive, é coordenador do curso de pós-graduação, Isso, né? coordenador do curso de pós-graduação. Perfeito. E agora vamos falar, né, do que todo mundo que você tá interessado na nossa... Com certeza aqui no título do nosso episódio de hoje a gente vai falar muito sobre isso. É uma coisa que eu me interesso muito, quem já me acompanha sabe, e eu uso isso muito voltado à parte de produção de conteúdo na internet. A gente já tem a oportunidade, inclusive, o professor Pimentel me convidou há alguns meses atrás poder dar uma aula em conjunto com ele para alguns professores da PUC, né? As pessoas tinham interesse em ferramentas de IA. Foi uma experiência maravilhosa. E eu queria saber como que você aplica a inteligência artificial hoje no seu trabalho de pesquisa corriqueiro. Então, como eu disse, eu trabalho na área de fármacos, né? Uhum. Então, fármacos tem tem uma importância muito assim, relevante para a área de saúde. Sim. Né? Então, você descobrir um novo fármaco é, assim, excepcional. Então, eu utilizo a inteligência artificial para planejar o fármaco, um fármaco novo. Né? Então, eu já trabalho com inteligência artificial bastante tempo. Antes desse boom Antes todo mesmo que de todo chat mundo- GPT, sim. né? Então eu já trabalho há muito tempo. Eu diria que desde por volta de 2012 Sim. eu já trabalho, né? Então, essa área é muito rica, Uhum. né? Se você consegue trabalhar com inteligência artificial para produzir novos fármacos, novos materiais, né? Sim. Em tomada de decisão, Sim. né? Você tomar decisões que vão te dar lucro, Sim. né? Tomadas de decisões que vão fazer com que você não gaste tanto tempo. Acho que esse é o grande chamariz da inteligência artificial, né? Você realmente conseguir hoje customizar, conseguir ter um pouco mais de possibilidades e de ganhar muito mais tempo. E aí, Isso. é interessante a gente poder trazer, né, essa parte aqui também da questão da pesquisa. A gente está falando de ciência aqui, pesquisa Isso. científica, né? De trazer benefícios na questão dos fármacos, como o professor Pimentel tá atuando hoje. Porque a inteligência artificial, às vezes, a gente fica olhando muito na internet, a galera do meu nicho, principalmente, que é mais voltada a marketing e tudo mais. A gente usa para automação, para poder fazer, né, funis de vendas, a gente usa para criar conteúdo, tá? Mas a inteligência artificial hoje, ela está abrangendo, assim, quase todos os campos da sociedade, né, como um todo. E o professor Pimentel, inclusive, né, trazendo essa informação aqui, você foi, se não me engano, um dos primeiros no Brasil a escrever um artigo falando sobre inteligência artificial. Como é que foi isso? Sim. Logo quando saiu o ChatGPT, Sim. né? Comecinho de 2023 ali, né? Logo quando saiu, eu era novo, né? Na área, eu já trabalhava na inteligência artificial. Eu comecei a fazer perguntas, né? Simples no ChatGPT sobre química, né? E aí eu comecei a notar uma coisa assim assustadora, né? Sim. Que o ChatGPT erra quase tudo. Sim. Né? Acho que um aluno ruim estudando química, ele acerta mais do que o ChatGPT na época. Mas isso continua ainda hoje? Melhorou? Não. Ainda continua mais ou menos próximo? Naquela época, o erro, na verdade, o acerto, era entre 30% a 50%. Sim. É uma época de treinamento da inteligência, né? Pois é. 6 meses depois, eu tive a oportunidade de fazer aplicar uma metodologia científica no negócio. Sim. Então, eu guardei aquelas mesmas perguntas que eu fiz no início e, de tempos em tempos, eu faço a mesma pergunta. Para poder ver como é que está a evolução da ferramenta, né? Então, 6 meses depois, já estava acertando quase 80%. Opa, então a gente está falando aí de uma evolução aí de 6 meses, quase que dobrando, triplicando a capacidade dele de acerto, né? Isso falando de ciências exatas. Você também falou de outros experimentos que você fez com relação à matemática. Como é que foi isso? Sim. Bem, na época, como assim, a gente não entendia tanto de ChatGPT, Sabe o que é legal você falar na época assim? Porque parece que foi há muito tempo atrás, né? Como é que é o crescimento desse tipo de tecnologia hoje, mas continua. É um crescimento assustador. Sim. Né? Então, na época, a gente não entendia. Então, eu fazia aquelas perguntas que todo mundo faz, né? Simples, diretas, né? Então, a gente tem aquela frase, né? Quando você faz uma pergunta idiota, você recebe uma resposta idiota, né? É verdade. Então, se você
se você faz uma pergunta mal feita, você vai ter uma resposta, né? Mal feita. Mal... Uma resposta ali é uma resposta genérica, né? Você Genérica. dificilmente vai conseguir uma resposta mais pois aprofundada. E às vezes errada. E isso acabou crescendo muito, né? Porque hoje, por exemplo, na internet, o que você mais vê são pessoas vendendo prompts prontos, né? São perguntas mais bem elaboradas, chamam de prompts, né? Que são, na verdade, aqueles inputs que você coloca na ferramenta para você poder ter respostas. Quando a gente fala de chatbots, né? Então, hoje eu vejo muitas pessoas falando sobre isso, refinamento de prompt. E cada vez mais, é uma coisa que eu me envolvo bastante, eu vejo que aos poucos ele está cada vez entendendo melhor. Talvez chegue um ponto que essas perguntas, que a gente chama de perguntas ali, né, incompletas ou mais idiotas, como diria o seu Saraiva, tolerância zero, acho que daqui, de repente, a alguns anos pode ser que ele consiga dar uma resposta melhor. Mas o segredo hoje da ferramenta é aquilo que você coloca de informação. E como que você faz isso nas suas pesquisas hoje, utilizando a ferramenta? Bem, eu... com relação ao ChatGPT, eu aprendi a fazer perguntas, né? Usando a engenharia de prompt, né? Então, hoje em dia, eu faço uma pergunta, eu treino o ChatGPT para ele responder da melhor forma possível para mim. Né? E eu consigo resultados assim assustadores. Mas diga pra gente o que seriam esses resultados assustadores. Por exemplo, é comum na sua área, por exemplo, os seus pares, eles também usam muito inteligência artificial hoje? Não. E como que tem sido essa relação? Você, no caso, não sei se a gente pode falar sobre isso, você sofreu alguma pressão, alguma crítica por utilizar? Porque você já vem falando abertamente sobre inteligência artificial já tem um tempinho. Sim. Inclusive, você usa na sua pesquisa ali cotidiana, né? Então, vamos por partes, né? A gente conhece aquele problema de que eu coloco sempre, né? A gente colocou na nossa aula lá, né? Sim. Eu treinei o ChatGPT para ser um vencedor de Olimpíada Internacional de Matemática. Opa, legal. Ó, uma colinha para essa galera que participa desses campeonatos. Pode usar o ChatGPT para treinar. Ó. Pois é. Então, na primeira vez que eu fiz a pergunta como se fosse uma pessoa leiga, né? Sim. E a resposta foi péssima. Desastroso. Sim. Né? Então, à medida que eu fui perguntando de uma forma mais inteligente, treinando ele de uma forma mais inteligente, esse mesmo problema, um ano e pouco depois, ele tinha que dar 6 respostas, né? Ele acerta 5 e erra uma. Caramba. Então... Teve uma evolução. Uma evolução muito grande, né? Sim. Inclusive, a gente conversou sobre possibilidades. Você já vem acompanhando a evolução dessa ferramenta. E é muito legal, né? Esse é o método científico, né? Que o professor Pimentel utiliza. Desde lá do começo de 2013, ele está testando as mesmas perguntas para saber como que a ferramenta está se portando com o passar do tempo. E é interessante ver esse crescimento. Às vezes a pessoa pensa, poxa, mas ela não é perfeita, não tem todo o conhecimento. As pessoas esquecem que é a gente que está treinando essas ferramentas até hoje, né? Sim. Todos que aparece a vantagem do ChatGPT em relação às outras é só o fato de que ele foi uma das primeiras a aparecer e amplamente treinada. Né? Agora, com relação à sua segunda pergunta, sim, como os colegas, né, me enxergam sobre isso, né? Bem, eu gostaria de mostrar uma experiência aqui, né? Então, imagina você sendo um pesquisador numa universidade, você demora uma tarde para fazer um experimento. Perfeito. Né? Aí eu vou lá na inteligência artificial, eu faço 10.000 experimentos idênticos daquele que o meu colega faz, só que eu faço em 2 horas. Nossa. E qual é o índice de acerto? Se você colocar uma reta, né, e for fazer uma reta com esses 10.000 pontos, né, no experimento, o seu coeficiente de correlação é 0,99. Ou seja, 99% praticamente de acerto. Que não é muito diferente na pesquisa ali ordinária e usual que normalmente você fazia antes da ferramenta, né? Pois é. Nossa, isso é impressionante, porque para a gente pensando numa velocidade de desenvolvimento, ainda mais você que trabalha nessa área de fármacos, né, e de remédios, é absurdo o que pode fazer. E a gente está falando de que a gente está vivendo, a gente ainda vive na era da pedra lascada da IA. Imagina isso daqui a alguns anos. Como que você vê
o futuro disso, já vivendo isso desde o princípio, como você falou, você mexe com inteligência artificial desde 2012, vendo esse crescimento dos chatbots. Como que você vê isso, por exemplo, daqui? Como você acha que vai ser o seu trabalho daqui 5, 10 anos? Então, olha só, só para terminar a última pergunta. Ah, sim, depois a gente volta nessa. Imagina como que os meus colegas interagem comigo sabendo que eles fazem em uma tarde um experimento e eu Sim. faço 10 mil. Realmente, eu imagino que deve rolar ali um... Eu não sei, você acha que existe um receio de perder, de repente, oportunidade de trabalho por conta da IA? O que você acha que leva a esse medo? Porque se é uma ferramenta tão boa para se utilizar, por que todos não estão utilizando? Não, então vamos lá, eu acredito que rola um clima, né? Sim. Eu não vou entrar na cabeça dele e saber o que eles acham. A questão psicológica não tem como a gente saber. Uhum. Mas assim, eu com certeza vejo que eles acham algo perigoso, né? Com certeza eu acho que eles devem achar assim, poxa, é injusto, Sim. né? Então, e outras coisas mais que eles devem pensar, né? Pô, não é legal ficar utilizando os dados, porque você tem que treinar com dados, né? Sim. Então você está usando os dados sem consentimento. Aí, pô, você trapaça. Sim. Né? Algumas questões ali talvez mais... Éticas, né? Éticas, né? Nesse sentido. Então, deve rolar todo esse tipo de coisa na cabeça dos meus colegas, né? Sim, mas você entende que isso pode ser uma coisa... Claro, né? Você acredita que a gente está vivendo a terceira revolução industrial com a IA? Quando a gente fala disso, a primeira revolução industrial, depois a revolução que teve a partir da energia elétrica, né? A internet. Você acha que a gente está vivendo uma revolução, né, nesse nível? Ou você acredita que não é tudo isso como as pessoas estão pintando? Não, com certeza, com certeza. Então, dessa mesma forma, a gente pode pensar que esse receio é igual o das gerações passadas, quando tinham essas novidades, por assim dizer. Perdeu o trabalho, né? Sim. Né? Tem as questões éticas, como a gente conversou, né? Então, assim, hoje assim, eu sou uma pessoa muito tranquila, você me conhece, né? Eu me dou muito bem com meus colegas. Eles hoje eles me pedem ajuda sobre fazer alguma coisa, entendeu? Utilizando IA. Você acredita que aos poucos, então, está começando a diminuir essa resistência? Estão vendo os benefícios que podem ser, né? Acho que nós pesquisadores, temos que pegar as áreas de cada um, ver que cada um tem um sucesso e somar, né? Sim. Né? Então, existe uma sinergia, né? Se a gente não faz dessa forma, né? Perfeito. Bom, agora vamos entrar na parte polêmica. A gente está falando de coisas aqui muito positivas em relação à IA, do seu trabalho, como que você conseguiu, de forma exponencial, né, ter um desenvolvimento ali muito grande no seu dia a dia, do seu trabalho. Apesar de ter um pouco dessa resistência, você até demonstrou que agora seus colegas já estão começando a ficar um pouco mais suscetíveis a utilizar a IA. Mas tem que lembrar de um detalhe, você também é professor. Sim. E como que tem sido essa questão toda relacionada a plágio, quando a gente fala da relação professor-aluno, universidade, como é que tem sido isso? Então, vamos falar agora de um tema muito sensível, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que falar aqui, né, é que eu não sou, acho que como vocês viram, eu não sou contra a IA, a utilização da IA. Eu sou contra utilizar a IA de forma não ética. Para trapacear, vamos falar português claro. Para trapacear, né? Para trapacear. Então, acho que é muito, muito importante os professores terem essa visão, né? Que a gente, no meio dessa galera, dos jovens, se a gente não se adequar, a gente está perdido. E é um grande desafio, né? É uma tecnologia nova, está disponível praticamente para quem quiser utilizar. E a gente sabe, né? A gente vê algumas brincadeiras. Recentemente, um tempo atrás, eu coloquei numa sequência dos meus stories lá, por exemplo, saiu um artigo no jornal e no final lá apareceu lá a parte lá do chat GPT embaixo. O cara não teve o trabalho nem de tirar aquilo lá, a partezinha que aparece lá falando do chat GPT, né? Então, E como tem sido isso, por exemplo, no seu dia a dia, né? Você tem recebido, já se deparou com projetos ali que estava na cara, que era com IA? Como que dá para identificar se é ou não? Como que tem sido algo muito sensível, algo muito novo? Como que tem sido
esse desenvolvimento nesse sentido? Como é que hoje você pode, de alguma forma, detectar? Dá para detectar quando é feito por IA? Dá sim. Vamos lá. Somente esse ano já foram 2 casos, assim, que diretamente comigo, Sim. né? Que um deles foi um aluno de doutorado, que ele foi jubilado. Nossa, chegou a esse extremo. Chegou a esse extremo. Ficou realmente confirmado que... Como nesse caso foi uma comissão, eu não pude ser, assim, muito da minha opinião, Sim. né? Eu simplesmente seguia a comissão. Foram apresentados os dados, apresentado Pois ali e foi realmente muito grave. E aí, assim, a academia é muito severa com relação a esse tipo de coisa, né? Sim. A academia, às vezes, esquece que nós somos educadores, né? Entendi. Polêmico, eu vou fazer um corte com isso daí. Pois é. nós temos que ser educadores. No segundo caso, depois dessa experiência, aí foi um caso diretamente comigo, né? Então eu resolvi fazer de uma forma mais educativa. Sim. Né? Eu não vou chegar e jubilar um aluno Sim. Outra vez, no mesmo ano. Né? Então, nessa situação, aí eu apresentei para ela, chamei a pessoa, né? Apresentei todas as provas. Né? Antes mesmo disso, eu já tinha comentado com a turma que tinha gente utilizando IA na turma e que não era legal, não sei o quê. Né? A pessoa que, quando eu apresentei essa informação na turma, eu era o único que sabia, né? Sim, ninguém fazia ideia de quem E a pessoa que eu sabia que tinha feito, ela falou, não, como isso? Como eu não fiz isso? Eu falei, ninguém está te acusando. Nossa, já teve isso? Nossa, quanta inocência. Né? Então, deixei passar o semestre todo. E aí, no dia de entregar a nota, ela recebeu um 0, essa pessoa. Aí ela veio me procurar. Sim. Para saber o porquê que recebeu um 0. Então, aí eu estava sozinho com ela. Obviamente, eu não fiquei sozinho com ela. Eu chamei a monitora. Claro. Porque eu não vou, né? Sim, lógico. Né? O princípio ali de salvaguardar ali tanto você quanto ela, claro. E aí coloquei todas as provas. Né? Apresentou tudo. Todas as provas, olha. 5 detectores de IA mostraram que você utilizou IA. Né? Muito provavelmente utilizou IA. Né? Eu já tinha detectado sem a utilização. Os padrões, né? Só utilizando os padrões, exatamente, sabendo. Mal sabia a aluna, né? Tipo, não sei se ela vai assistir esse episódio, o aluno ou a aluna que for, não precisa entrar nesse ponto, que eu estava falando com um professor que já está mexendo com isso desde 2012 e desde quando começou o ChatGPT, a gente já consegue identificar uns padrões ali, né? De como funciona. Então, além disso, além dessas 5 ferramentas de detecção, a gente sabe que tem as falhas. Claro, não são 100% não são 100% ainda, né? Eu tenho a minha ferramenta, que eu mesmo fiz. Você desenvolveu uma ferramenta específica. Eu desenvolvi uma ferramenta que eu mesmo fiz, que eu confio, Sim. que eu sei todas as falhas dela. Sim. Eu sei onde eu não posso, né, utilizar, eu sei onde eu posso usar e eu posso determinar com uma grande probabilidade de acerto. Sim. Né? Então eu já tinha testado para 1000 textos. Além das 5 mais famosas que você utilizou ali, você utilizou na sua para poder dar o voto de Minerva. E de 1000 textos, eu tinha errado somente 5. Nossa. Né? Então é a precisão assim bem alta. Você não vai deixar a gente curioso aqui, né? Qual foi a reação do aluno? Não, aí quando eu cheguei, apresentei as 5, aí ela começou a falar, não, porque as ferramentas... Ela mostrou uma experiência em IA, né? Porque ela começou a falar, não, porque as ferramentas, elas erram, não sei o que. Não, olha só, uma coisa é uma ferramenta errar, outra é 5 ferramentas concordar. Sim. Né? E, obviamente, eu não falei da minha ferramenta. Claro. Né? Porque a minha ferramenta está na minha manga. Sim. Né? E aí eu falei, olha só,
foi dado zero para justamente, sabe, você chegar aqui e a gente ter esse papo. Tá? Então, hoje eu estou aqui para te dar fazer uma ação educativa. Sim. Porque se você utiliza isso dessa forma que você utilizou no seu futuro, você pode perder um emprego, você pode, né? Né? E além disso, se você na área acadêmica, né? Sim. Se você é um autor de um artigo que você produz no IA e tem outros autores, você não somente destrói a sua vida acadêmica, mas você destrói a vida dos outros autores também. Sim. Então, assim, a ação que eu tive com ela foi uma ação educativa. Sim. Eu falei, eu não estou preocupado com nota. O seu zero está aqui, ó, ele pode... Eu falei, olha, eu vou te dar aqui uma nota alta. Que você queria realmente aquela oportunidade de poder ajudar ela a ter essa visão do quão negativa é utilizar a IA daquela forma no âmbito acadêmico. Né? Então, aí, quando eu dei a nota de volta para ela falou, mas eu usei um pouquinho ali, um pouquinho aqui, não sei o que, Sim, entendeu? admitiu, né? Aí ela já foi admitindo a culpa. E como que você vê isso daqui para frente? Né? Imagina, você teve 2 casos, um caso mais extremo que chegou, né, a um aluno acabar saindo da universidade, um outro caso que você teve essa oportunidade de fazer, né, essa intervenção e poder ajudar, e claro que os professores, vamos supor, da escola pública, né, ali da educação fundamental, até o ensino médio, deve estar recebendo isso à torta e à direita, né? Como que você entende que, por exemplo, o próprio sistema de educação, ele pode intervir de alguma forma nisso? Vai ter que fazer um trabalho educativo com os alunos? Você entende que a IA, se utilizada dessa forma, se os alunos não souberem utilizar, pode atrapalhar no aprendizado, que é uma coisa que vai até contra muitas pessoas, né, que trabalham com IA hoje e vêm defendendo? Como que você vê esse quadro em específico? Então, a gente tem que ter uma ideia que se você pega uma turma de 100 alunos, 99 vai chegar e falar abertamente que usa. Sim. Né? Aquele que fala que não usa, ele usa também. Sim. Aquele é só o que não tem coragem de dizer que usa. Né? Pois Sim. é. Então a gente tem que ver que todo mundo usa na sala. Então não adianta o professor chegar e falar, dar uma de ditador, chegar e falar, não, eu não quero que ninguém use, porque eles vão usar. Sim. Isso é ponto. Isso é ponto final. Eles vão usar. É o novo modus operandi de todo mundo hoje, né? Todo mundo usa. Então, essa é a primeira coisa que o professor tem que cair na real. Sim. Né? A segunda coisa que ele tem que cair na real é que se ele não utilizar também, ele não vai saber, não vai entender a ferramenta e ele não vai saber agir com os alunos. Sim. Né? Acho que é a segunda coisa. A terceira coisa que ele tem que saber é que não tem regras, principalmente no Brasil, não tem muitas regras com relação a leis, né? Sim. Hoje não tem. Daqui a pouco pode ter. Mas existem leis de proteção de dados, né? Proteção do autor, tudo. Sim. Mas regras com relação à inteligência artificial, se você chegar e punir um aluno e ele se sentir se sentir injustiçado, ele provavelmente ele vai poder, se ele for uma pessoa que tem dinheiro, ele pode colocar um advogado e ele pode ganhar uma causa por danos morais. Nossa, é realmente a gente está entrando dentro de um campo bem sensível, né? Bem sensível. Exatamente por esse crescimento absurdo que existe hoje dessa tecnologia, não tem legislação ainda para isso, né? Ainda não tem muitos caminhos que vão, de alguma forma, conseguir reduzir isso de uma forma mais coercitiva, por assim dizer. Pois é. Então, olha só o fato de você pegar, se você pegar um texto de uma pessoa e você colocar esse texto online para detectar algo que uma pessoa fez errada, você está cometendo um erro. Sim, está infringindo algum tipo de direito autoral, alguma coisa Direito assim. autoral. Sim. Porque aquela pessoa não te deu permissão para isso.
Entendi. Então, isso aí acho que é a primeira coisa que acho que os professores eles deveriam ter ideia disso. Né? Então, vamos lá. A primeira coisa que acho que um professor deveria fazer, né? Se ele quer ser assim, impedir o uso de IA de forma não ética, no primeiro dia de aula, ele deve preparar um documento e fazer com que todos os alunos assinem que eles estão dando o direito do professor utilizar os textos para detecção de inteligência artificial na internet. Seria primeiro um acordo, né, entre o professor e os alunos ali para poder ter essa liberdade. E claro, né, o aluno que se recusar a fazer isso, ele vai estar ali de forma implícita dizendo, poxa, não, eu quero usar e quero impedir que você possa averiguar isso. Aí a segunda coisa, Sim. Que eu, como professor, se eu for fazer isso, eu acho que seria uma boa prática. É chegar e falar para você, professor, alunos, todo mundo pode usar a IA. O que vocês não podem é utilizar de forma não ética. Sim. O que é não ético? Copiar e colar. Vocês têm que fazer a pergunta, ler o que ele respondeu e você preparar o seu próprio texto. Desenvolve a partir disso. Na verdade, é um baita de um recurso, né? Se a gente pensar em usar, por exemplo, eu uso muito, por exemplo, a IA como uma espécie de brainstorm, que você consegue pegar ali e discutir ideias com ela e a partir disso você desenvolver algo em cima disso. Né? Então, essa seria uma função, uma aplicação ética? Pois é. Então, essas duas ações já desmonta tudo. A segunda parece ser muito bacana mesmo, né? Você realmente trazer isso. E acho que até o que você falou, eu achei muito interessante do professor, ele conhecer e entender, então ele precisa estudar, ele precisa saber como funcionam essas ferramentas, e até para poder dar exemplo prático, a gente pensando no ensino fundamental, por exemplo, olha, essa aqui é uma forma legal de você utilizar a IA. Mostra ali como pesquisa, mostra ela como uma forma de você pegar ali algumas ideias, entender conceitos gerais e a partir disso criar em cima. Olha, essa aqui é uma forma não legal de utilizar, que é o que? A IA cria para mim, sei lá, um texto dissertativo XYZ, você vai lá copiar e colar aquilo. Acho que é uma forma educativa também de preparar essa geração, porque isso é novo para todo mundo, a utilizar esse tipo de ferramenta. Isso faz parte de uma área da inteligência artificial que se chama alfabetização da inteligência artificial. Olha, interessante, nunca ouvi esse termo. Como é que funciona isso? Então, da mesma forma que você é alfabetizado na língua portuguesa ou na língua inglesa, você vai ser alfabetizado na inteligência artificial. Fantástico. Agora, essa parte daí eu não ensino. Sim. Porque acho que isso é uma coisa que o aluno deveria correr atrás. Claro. Essa parte aí, se o aluno quiser, eu cobro. Você não ensina, mas você conhece. Então os professores precisam conhecer isso. Sim, senão vai ficar para trás. O professor que negar a existência da IA é igual você negar que existe energia elétrica e começar a viver ali com lamparina porque você não quer aceitar que existe energia elétrica. Né? Isso é muito loucura. Então essa última parte aí eu cobro. Sim. Né? Porque acho que eu desenvolvi técnicas que eu tenho que ganhar dinheiro com isso. Sim. Né? Acho que isso aí é o profissional, se ele não ganha dinheiro com isso. E quais são as formas hoje, assim, por exemplo, você usa na sua pesquisa corriqueira a IA para poder fazer e pelo que você falou aqui, é até assustador o nível de assertividade que ela te entrega e o nível assim, de produtividade que ela acaba te proporcionando. E quais são as formas que hoje, por exemplo, é possível ganhar dinheiro com IA, a seu ver, trazendo mais para essa parte dos professores? Como que eles poderiam utilizar a IA para ganhar dinheiro? Você vê isso de alguma forma, essas possibilidades? Ou você acha que é uma coisa que está mais relegada, assim, por exemplo, a minha área de marketing e outras áreas? O que você acha sobre isso? Então, você pode fazer diversos cursos específicos, né? Cursos online, né? Acho que seria uma forma interessante, porque você consegue... preparar em larga escala, né? Por exemplo, aulas, temas. Isso. Sim. E é algo simples, com 5 horas, 6 horas, você consegue explicar todo o beabá, né? Sim. E aí, a partir dali, o aluno, ele desenvolve as suas próprias ferramentas, né? Sim, e é uma coisa legal, né? Hoje eu vejo no mercado que eu trabalho muita gente jovem trabalhando, né?
E a gente usa muito IA. Hoje ela está muito presente. Você vai no o Instagram, inclusive, tem lá uma obrigatoriedade, quando você cria um conteúdo com IA, você tem que dizer que ele foi feito com IA, tem tudo isso acontecendo. Tem várias coisas que estão... a ferramenta do Meta, né, quando a gente fala de gestão de tráfego, por exemplo, está começando a dar possibilidades maiores ali, já utilizando a IA. Então, é uma coisa que está na nossa realidade no dia a dia, né? Então, assim, o que você entende que hoje um aluno e o professor, nesse âmbito acadêmico, ele precisa minimamente dominar para poder utilizar a IA de uma forma saudável? Pois é, primeiro que a gente estava conversando é saber fazer perguntas. Perfeito, muito bom. Esse é o primeiro ponto. Acho que seria para a vida, né? Só Pra que agora vida. com a IA a gente precisa melhor ainda, né? Pois é. Você acha que a primeira coisa é saber fazer perguntas. Mas antes de você responder a segunda, dê 2 exemplos aí do que seria uma pergunta ruim para uma aplicação, vamos botar corriqueira ali para um aluno ou até para um professor, e uma aplicação e uma pergunta que fosse boa. Dá um exemplo prático, por exemplo. Então vamos lá. Vou dar um exemplo de novo daquele caso Do problema de matemática. do problema de matemática. Perfeito. Né? Você pode simplesmente pegar a pergunta e copiar e colar no ChatGPT a Sim. pergunta. A resposta vai ser horrível. Sim. Né? Vai ser, com certeza, vai ter lá uma 50% de chance de erro. Uhum. Né? E quanto mais passos de raciocínio a questão tem, pior. Sim. Né? Se perguntar uma coisa direta, coisa que tem um passo de raciocínio, ele vai acertar. 100% quase de certeza que vai acertar. Agora, quando é uma pergunta mais complexa, né, que existe, que é no caso dessa questão aí específica, né? Pois é. De repente, depois posso até deixar aqui na descrição essa questão que o pessoal, que de repente você consegue mandar para mim, essa questão de matemática. Consigo. Eu deixo aqui na descrição depois aqui daqui do vídeo, a galera quiser testar lá, poder ver como que o ChatGPT responde essas questões que tem mais etapas, né? Essa questão é uma questão que o professor Pimentel está trabalhando dela aí há mais de um ano para saber como que o chat está se portando. Pois é. E qual seria a segunda? Então, a segunda coisa é saber o que ela pode te oferecer. Legal. Eu acho que, por exemplo, o professor, eu sempre dou um exemplo, né? Melhor do que eu falar sobre alguma coisa específica de química, é eu colocar a pessoa que desenvolveu aquilo para falar. Legal. Né? Com o chat isso é possível, né? Com o ChatGPT isso é possível. Sim. Então você pode pegar lá, isso vocês podem até verificar no meu Instagram, né? Perfeito. @ Profa Pimentel. Perfeito. Vai aparecer aqui embaixo. Daqui Tá. a pouquinho vai aparecer o Instagram do professor Pimentel. Tá. Então, você pode, por exemplo, vamos lá, tabela periódica. Sim. Você pode pegar, treinar o ChatGPT para ele aprender sobre a história da pessoa que desenvolveu a tabela periódica, né? O Dmitry Mendeleev. Legal. E aí ele vai ser o Dmitry Mendeleev Sim. ensinando na sua sala de aula, uma pessoa que, né, foi magnífica, Sim. desenvolveu algo que a humanidade toda Foi beneficiado. Sim. Sim. E você colocar ele para falar na sua aula. Nossa, isso é fantástico, né? Pois é. Porque, e pensando na questão pedagógica, né, os professores eles podem, inclusive, até mesmo estudar isso, né? Pegar grandes professores da história e poder ali olhar quais as técnicas que eles utilizavam, como você realmente conseguir fazer uma aula que prende a atenção do aluno. Isso é formidável, isso, né? É uma possibilidade inimaginável há 2 anos atrás. E você pode criar um texto motivador, um texto que seja adequado para aquela idade. Sim. Que você está ensinando. Você pode criar a voz. Sim. Se quiser fazer uma aula expositiva, né, utilizando um slide, pode até mesmo Você pode criar uma foto do Dmitry Mendeleev. Tem que ter o ChatGPT pago, tá, gente? Essa aí. Ou usar outra ferramenta. Você pode criar um vídeo dele se movimentando. Sim. Né? E ele te ensinando sobre a tabela periódica. Isso é fantástico, né? Pensando na questão lúdica da coisa também, pensando nos alunos mais jovens, isso aí não tem nem o que dizer. O professor poder hoje
ter acesso à ferramenta e praticamente dá para fazer utilizando ferramentas gratuitas, inclusive, né? A maior parte. Inclusive, você pode tocar até na parte emocional do aluno. Você pode colocar um fundo musical, Sim. né? Para que aquela fala seja uma fala emocionante. Ainda dá para criar uma música com o IA, né? Lembrando que ainda é possível fazer Dá isso pra criar com para IA. não ferir nenhum direito autoral. Tu ainda pode criar uma música 100% com o IA, ainda tem esse detalhe. Então, esses são os aspectos assim mais do que positivos, né, no uso da IA na educação, né, professor? E certamente eu não seria melhor do que ele para falar. Sim, verdade. Né? Mesmo um professor mais motivador, mais, né, que tem uma relação muito boa com os alunos, Sim. Isso você não consegue fazer. Nossa, fantástico. E agora trazendo, né, a gente falou muito dessa questão do professor, do aluno, como lidar com isso, e os pais? O que você entende? Como você acha que os pais eles podem ajudar os filhos de alguma maneira a utilizar melhor também a IA? Porque pode ser que hoje, se não tomar cuidado, por exemplo, eu acho que eu comecei com vocês aqui antes da gente começar o bate-papo, a gente estava trocando uma ideia aqui. Eu falei que, por exemplo, teve um caso que a minha esposa estava, né, muito ansiosa em casa e eu só tinha 3 ingredientes ali e eu queria, de alguma forma, fazer um docinho para ela, um sorvete. E eu joguei no ChatGPT e ele me deu ali como fazer o sorvete com aqueles ingredientes. Eu fiz e ficou muito bom, por sinal. Como que você acha que os pais podem ajudar para que também a gente não entre naquela zona perigosa de ficar totalmente dependente da IA e tudo utilizar a IA? Como é que você acha que dá para trabalhar com isso? Acho que da mesma forma que o professor. O professor não pode ser o ditador, né? Chegar e falar, não pode usar IA. Sim. Acho que ele tem que saber que o filho dele está usando IA, né? Sim. Né? Então, por exemplo, o seu filho pode chegar, tá usando de forma errada a IA, sem você saber. Sim. E aí, chegando num teste, numa prova, ele pensa que tudo aquilo que ele aprendeu com o ChatGPT está certo e estava tudo errado, e acaba tirando uma nota péssima. Sim. Porque o ChatGPT ensinou tudo errado. Então, a primeira coisa que o pai deve saber é que ele deveria ter um diálogo aberto com o filho, né? E não impedir que o filho utilize. Sim. Porque ele vai usar. Não tem como. Tem como. Então, você tem que saber... E se proibir é pior. E se proibir, pois é. Então, você conversando com seu filho e de repente você mesmo se alfabetizando em IA, você vai saber que não, filho, olha, dessa forma você está perguntando de maneira errada. Por que você não pergunta assim, 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 assado? Mas aí para isso você tem que se alfabetizar também, né? Sim. Que os inputs são bem mais importantes do que os outputs, né? Então, aquilo que você pergunta é muito mais importante do que aquela informação que você quer, na verdade, adquirir ali, né? A qualidade daquela informação vai depender muito mais do que aquilo que você oferece para a ferramenta, né? Pois é. Não tem como fugir. E hoje, professor Pimentel, agora saindo um pouco desse âmbito acadêmico, né? Que ferramentas que mais te chamaram a atenção nos últimos tempos em relação a IA? Pode ser essas de chatbots ou outras assim. O que você tem experimentado e que tem te surpreendido? E se hoje, vamos supor, você tem 2 filhas, né? Você pudesse orientar para poder seguir para um caminho que pode ser muito lucrativo, muito interessante na questão da pesquisa futuramente, o que você recomendaria a pessoa poder procurar e pesquisar mais a respeito? Então, eu fiquei assustado, né, com uma ferramenta. Eu não vou falar o nome, porque senão... É dar muito ouro pro bandido? Deixa o pessoal pesquisar, se quiser, né, se interessar, poder conhecer melhor. Pois é uma ferramenta que você pega o seu... na verdade, você utiliza lá, cria o seu texto com o ChatGPT, né? Isso não é a ferramenta. Você cria lá o seu texto, aí imagina que você viu que aquele texto é um texto muito, né, simplório, muito... robótico, né? Aí você queira melhorar aquele texto. Sim. Né? O que eu fazia no passado, né? É chegar e pegar o texto e ir modificando as frases, né? Sim. Né? Melhorando o texto. Faço isso o tempo todo hoje no meu trabalho. Pois é. Só que agora existe uma ferramenta que você humaniza o texto. De forma automática. De forma automática. E não é com o próprio ChatGPT você tentando fazer refinamento, não. Ela humaniza. Ela mesmo humaniza. E fica bom? Fica bom. Dá para se passar por um ser humano? Dá. Inclusive,
boa parte dos detectores não pegam. Nossa, essa daí realmente eu acho que se tem galera jovem olhando esse bate-papo aqui, ia gostar muito de conhecer Pois essa ferramenta. significa que daqui a um tempo, esses detectores de IA, eles não vão servir mais para nada. A não ser que acompanhe também essa escala de desenvolvimento, assim como as ferramentas estão. Mas ele vai detectar que aquilo ali é humano. Sim. Mais um problema. Então hoje nem a sua ferramenta conseguiria detectar isso daí? Não. Então, Eu fiz um teste, surpreendente. eu peguei um certo número de textos, coloquei lá e detectou 50% Uhum. somente. Sim. Aí já, o que eu estava detectando 99%, agora Caiu absurdamente. caiu absurdamente. Então, com essa ferramenta eu não consigo mais, né? E isso foi gerado em coisa de um mês, né? Sim, a gente está falando de um crescimento e desenvolvimento assim, acho que nunca na história, né, teve tão rápido, né, de ferramentas nesse sentido, né? Eu lembro que quando surgiu isso, eu estava pensando em patentear o meu código, Aham. minha ferramenta. Aí eu cheguei e falei, pra quê? Ela vai ser superada em breve. Antes da minha patente ser aprovada, ela já vai virar palha. Sim. O próprio ChatGPT 3.5 hoje, se a gente for olhar, a gente já olha assim, nossa, ele era muito ruim, se Pois comparar com o que a gente tem hoje. Isso porque a gente não está falando de outras ferramentas, né? Inclusive saiu agora recentemente a da própria Meta, né? do Zuckerberg. E, inclusive, ela é 100% gratuita. Tem uns sites que você consegue utilizar. Inclusive, eu estou dando dica aqui também, para quem quiser experimentar. Ela é 100% gratuita e tem também umas formas de você instalar na sua máquina. Tem o Claude, que é uma ferramenta também, a gente falando de chatbot, né? Que também está ali concorrendo com o ChatGPT. E eu não sei como é que está o desenvolvimento. E a Apple também a lançar a sua própria, né? Então, hoje, a Google já tem o Gemini, né? Que durante o tempo fizeram ali Tinha outro nome que eu esqueci. Você lembra qual era o nome? Bard. O Bard. O Bard acabou não dando certo, foi um fiasco. Essa que é a verdade, mas o Se Gemini bem que eu usei tá muito, desenvolvendo. Sim, era uma ferramenta que estava prometendo, mas ela acabou ficando para trás e outros estão aparecendo. Tinha algumas funcionalidades muito legais. Sim. Né? E tem uma outra que é muito boa até pro pessoal, que é um pessoal mais acadêmico, né? É o Perplexity. Perplexity. Qual é a diferença dele, por exemplo, pro ChatGPT, essas outras que eu falei aqui? Pois é, o Perplexity ele é excelente porque você pergunta alguma coisa, ele responde bem, Sim. no nível do ChatGPT, Uhum. só que ele dá referências bibliográficas de onde ele tirou. E as referências bibliográficas são excelentes. Então, esse que eu ia perguntar, não é aquela referência, por exemplo, eu já fiz com algumas ferramentas, ele dá uma referência, eu clicava lá que nem existia. Que nem uma existia, referência essa... é realmente fidedigna, né? Inclusive, ele dá o link da referência. Ah, isso é muito bom. Então, você clica lá em cima e ele dá referências que são academicamente corretas. Sim. Né? Uhum. Perfeito. Nossa, muito bom. E você já testou algumas outras ferramentas também? Agora não voltada só à geração de texto, como geração de vídeo, outras ferramentas também de automação. Você já mexeu com algumas dessas também? Ah, mas essas eu aprendi com o mestre, né? Essas aí eu aprendi com o mestre. Eu não conheço esse mestre não, mas enfim. Pois né? A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Inclusive, é interessante, né? Eu lembro que uma vez a gente falou de uma ferramenta que a gente utilizou, que era o DID, né? Que era hoje tem outras ferramentas que fazem esse mesmo trabalho. Inclusive o X, que é o antigo Twitter, né, lá do Elon Musk, acabou de lançar também o seu chatbot. Ali você assina o Twitter, você tem ele. O X deve morrer hoje, né? Morreu hoje, será? Acho que sim. Será? Eu tô por fora. Pro Brasil, Pro Brasil? sim. Tá. Pro Brasil. Mas o que acontece? Ele lançou o Elon Musk, que é com uma ferramenta chamada Flux, que é a criadora de imagem, muito boa. Então, quem assina o Twitter consegue ter acesso a ela. Muito boa mesmo, assim. Eu não sei se vai dar para poder assinar. O professor Pimentel está aqui. Eu estou um pouco desatualizado das notícias, então não sei o que vai acontecer com o X. Né? Depende se esse episódio já não existe mais o X aqui no Brasil. Aí destrói, né? É verdade. Todo o resto, né? Não, mas você consegue assinar lá por fora também. É porque você assinando o X, você tem direito a essa ferramenta. E hoje ela não tem... Por exemplo, você usa o DALL-E, que é a ferramenta dentro do ChatGPT. Você quiser, às vezes, criar algumas imagens de pessoas famosas e tudo mais junto. Ele cai naquela coisa do direito autoral, direito de imagem, né? Essa do Elon Musk, não. Você conseguiria, por exemplo, criar... sei lá, eu quero uma versão do Elon Musk como Superman, por exemplo, você consegue fazer. Inclusive, ela está entregando resultados muito bons, superiores até ao Midjourney, que até então era a melhor ferramenta, né? A ferramenta já paga há algum tempo. E uma outra ferramenta que saiu, não sei se você viu, muito famosa,
as pessoas estavam conseguindo pegar fotos delas e juntando com parentes ali, que às vezes até faleceram, e você conseguia simular ali um abraço, simular ali uma interação entre as duas imagens, é bem interessante. Você acredita, por exemplo, que pro lance de deepfake, como que a gente conseguiria, de alguma forma, não cair em certas armadilhas? Por exemplo, eu já vi vídeos de pessoas famosas, assim, falando coisas que, na verdade, não foram elas que falaram, né? Como que você vê também essa questão mais ética nesse sentido de usar essas ferramentas? Então, acho que todos esses problemas aí de deepfake vão... Assim, obviamente que a pessoa vai fazer, mas... O famoso lá do casaco do Papa, lembra? Pois é. Acho que isso aí tudo vai cair por terra, não completamente, é claro, quando usarem certas coisas, por exemplo, marca d'água, ou então o arquivo que você cria, ele vai ter lá escrito que foi criado por IA, entendeu? Sim, certo. Então, ser coisa assim, às vezes você não vai perceber. Por exemplo, tem essa foto aqui, né? E você sabe que ela foi feita com IA, até com falando com o pessoal. Aí imagina, você não entende muito, você não é alfabetizado em IA, vamos dizer assim. Sim. Então, sei lá, pegou... Aí uma pessoa que é mais esperta vai chegar lá, olhar em propriedades lá no Windows, aí a descrição da imagem está lá escrito, foi feita por IA. Sim. E foi feita no dia tal, no horário tal, ferramenta tal. Sim. Então, aí já consegue minimizar isso, né? Consegue minimizar. Sim. Porque para produção de conteúdo pra gente é fantástico. Hoje você Sim. pega, as pessoas fazem, eu vejo propagandas, a galera usando aquilo, assim, é uma possibilidade absurda. Eu tenho uma ferramenta agora, acho que é Kling AI, o nome dessa ferramenta, né? E eu fiz um prompt enorme, utilizei o próprio ChatGPT, aqui já dando algumas dicas de como você pode desenvolver isso. Peguei o próprio ChatGPT, criei um prompt que eu queria uma imagem que pudesse pegar ali uma visão de um drone, simulando ali a filmagem de um drone, se afastando, e ali tinham uma espécie de fontes ali, e era noite, e tinham fogos. Criou uma imagem de 10 segundos, mas uma imagem fantástica, né, feita assim com uma qualidade incrível. Então hoje, para as pessoas que querem, até mesmo os professores, como a gente falou aqui, né, quer montar uma aula, às vezes, queria que tivesse uma imagem de um, sei lá, muito específica que você num banco de imagens você não vai encontrar. Hoje você consegue imaginar e você criar aquilo. Eu acho isso fantástico. E montar até vídeo também, né? Consegue montar inteiro. Tem uns vídeos de 30 segundos, assim, que são espetaculares. E hoje tem uma galera, eu compartilhei isso lá no meu Instagram. Já tem umas semanas. Um japonês, ele pegou e fez, porque é difícil, né? Você hoje tem acho que saiu uma ferramenta agora que você consegue fazer isso. Você consegue criar um personagem, depois se você quiser replicar ele, é difícil ela criar o mesmo personagem e você colocar ele em vários contextos, né? Por exemplo, de imagem. Só que agora tem uma ferramenta que consegue fazer isso, que saiu agora recentemente. O que acontece? Esse menino, ele criou um personagem, aí ele usou alguns artifícios ali, por exemplo, como colocar óculos nos personagens, poder não mostrar muita diferença um para o outro. Então ele criou várias imagens em vários contextos. Animou aquela imagem, colocou assim um fundo musical assim muito legal e montou um clipe inteiro ali de quase 1 minuto, só pegando esses recortes de imagem, dando movimento a elas e manipulando ali com música e esses elementos. E conseguiu fazer um clipe 100% com IA. Pois é. Então isso assim, fora de série. Mas esse problema aí das figuras, né, dos vídeos, eles vão cair por terra quando você falar que usou. E não sentir vergonha que você... Né? Porque tem muita gente que sente vergonha. Eu usei IA. É isso que os alunos têm vergonha de falar. Sim. Mas se você abre no primeiro dia de aula, fala, pessoal, pode usar. Sim. Né? Só pode usar, mas de uma forma com ética. Perfeito. E aí acaba o problema. Sim, então, quando você produz um negócio desse e você fala abertamente que fez, sem a vergonha... Não tem problema nenhum, né? Até porque... Para muitos é vergonha. Sim, é verdade. E eu uso muito, né? Na verdade, eu uso muito. Por exemplo, hoje, um dos grandes demandas que eu tenho no mercado hoje, eu trabalho como copywriter, né? No caso, você criar texto, você criar página de venda, você criar roteiro, um monte de coisa. Então, hoje, eu tiro um tempo ali para criar alguns roteiros, faço tudo à mão, do meu jeito, e depois eu treino a inteligência artificial e falo assim, olha só,
o meu estilo é esse aqui. Agora eu quero que você me dê opções diferentes desses roteiros aqui, ou de melhorias que eu posso fazer. Essa é uma forma de você ali conseguir fazer com que a inteligência artificial trabalhe junto com você, não que você usurpe totalmente ali o que ela te entrega, né? É. Então, eu acredito que não é diferente quando você faz ali o seu trabalho de pesquisa, você dá muita informação para ela. Teve um amigo meu que ele chegou e falou assim, que até eu fiquei assim meio chocado com o que ele falou. Aham. Ele chegou e falou que a inteligência artificial, quando você usa a inteligência artificial para tipo, enganar que você está fazendo alguma coisa, Aham. tipo uma carta, Sim. né? É você esconder a sua falta de inteligência. É uma frase forte. Aí eu falei, pô, eu ganho dinheiro com isso, né? Eu Sim. sustento a minha família com isso. Sim. E a pessoa vem falar que eu estou escondendo a minha inteligência. Sim. Na verdade, ele pegou, com certeza, num espectro ali muito mínimo, né? De repente pegar e pensar numa carta. Agora, imagina, por exemplo, uma empresa que tem que mandar centenas de e-mails todos os dias. A vantagem que ela tem de ter essa possibilidade de fazer uma inteligência artificial é criar uma inteligência ali dentro de um chat que vai fazer vários e-mails padronizados, mas com pequenas diferenças poder enviar para um monte de gente. Ou até mesmo você, vamos supor, sei lá, eu estava elogiando, por exemplo, eu fiz um react que eu abri um pote de doce da Cacau Show, que a minha esposa me deu de presente, e ali dentro tinha uma cópia fantástica, né? A cópia que eu falo tinha um texto maravilhoso ali, exemplificando que aquilo era uma experiência, né? Então você imagina você pegar um texto daquele, para quem trabalha com isso, e poder fazer vários diferentes e replicar isso no seu trabalho. Pois é. Você tem que ter ele falar isso é um absurdo, né? Porque você tem que ter uma inteligência para poder pensar nisso. Porque Sim. a qualidade do resultado que você vai ter depende de como você vai pedir aquilo, como você vai treinar aquilo, né? Eu, por exemplo, passo horas, às vezes, pensando em possibilidades de como eu crio personagens e crio coisas ali, para aí eu falar para ele, eu quero o personagem, ele é assim, ele é assado, ele fala dessa forma, tal, agora me dá alguns roteiros. Sim, e aí sim. eu vou lá e refino aquilo, né? Então, na verdade, provavelmente é uma pessoa que ainda não se deu a oportunidade de poder se relacionar melhor com a inteligência artificial, né? Pois é, pois é. Então, assim... Mas, assim, é incrível, né? Talvez ele... depois de um mês, essa pessoa chegou e falou que estava estudando IA. Sim. Então, as pessoas mudam. Não tem como. As pessoas mudam. Sim. E não sei se ele falou isso para mim, que inclusive eu pedi referências já, Sim. o que ele deveria estudar. Então, as pessoas mudam e não sei se ele falou isso para suavizar o que ele tinha falado para mim, sabendo que eu trabalhava com isso, ele veio falar uma coisa dessa. Aham. Não, mas assim, as pessoas mudam. Isso aí é aquilo que a gente estava falando, tá na infância Sim. da IA. Nada. Vai chegar uma hora, é igual, por exemplo, antigamente a gente tinha a mesma visão de internet, Sim. né? Ali, anos 90 ali, por exemplo. Pois né? é. O que a gente imaginar que a gente ia chegar nesse ponto hoje, né? Absurdo. Pois é. Mas então, professor, a gente está chegando no final desse nosso bate-papo. Queria, antes de mais nada, agradecer você por ter aceitado o convite. É maravilhoso ter você aqui. Meu amigo pessoal, Pois um é. cara que eu admiro muito. Mas eu queria que você pudesse falar com o pessoal. O pessoal quiser ver, por exemplo, o artigo que você escreveu, que eu considero um artigo histórico, porque foi um dos primeiros a falar sobre os problemas, né, de como a inteligência artificial ela entrega resultados, às vezes, insatisfatórios. Como é que as pessoas encontram? Está em qual site? Está na American Society? Fala aí, como é que é? Eu publiquei esse artigo na American Chemical Society. Uhum. Então, Tá em inglês, né? Está em inglês. Uhum. A grande maioria das coisas que eu... Acho que quase tudo eu publico em inglês. Sim. Entendeu? Então, se você colocar lá no Google, né? Sim. ACS, que é a American Chemical Society, Uhum. e colocar Pimentel, você vai ter... Já vai achar o vai teu- achar, né? De qualquer forma, a gente vai colocar aqui na descrição também o artigo do professor Pimentel. E qual o seu arroba mesmo lá do Instagram? Pra não esquecer. @profapimentel. Vai aparecer também aqui na tela, o editor vai colocar aqui pra gente também. Então, meu querido, muito obrigado mesmo pela sua participação. E vamos esperar, quem sabe, daqui a um ano a gente conversa de novo com muito mais novidades sobre a inteligência artificial. Claro. Fechado? Muito obrigado, meu Fechado. amigo. Obrigadão. Legal. Forte abraço. Obrigado, gente.